estimado Amir El-Haj, hoje no programa como também agora escritor. Que bom recebê-lo aqui para a gente conversar bastante sobre cultura, beleza, arte. Você que buscou, além da medicina, que faz com tanta competência, você que é lá de Concórdia, meio oeste do estado de Santa Catarina, né? Verdade. Promissora, pai do Adriel e da Mayala. Adriel já cursando medicina, já buscando seu caminho com 16 anos de idade. E depois nós vamos conversar bastante. E você com um currículo invejável, que a gente conhece muito e a nossa sociedade, a nossa comunidade conhece muito. Mas isso me chamou a atenção, estimado doutor Amir El-Haj, aqui o nosso escritor. Então, Jerusalém, Cidade da Paz, você em outro programa, há uns 3, 4 anos atrás, já buscava dados em viagens para Jerusalém, porque você dizia, eu vou escrever um livro, Neri, nós vamos fazer uma coisa diferenciada. Que bom, obrigado por ter vindo e apresentar esse momento tão histórico e tão importante. Neri, eu que agradeço. Depois de 6 anos, exatamente em 2009, nós estivemos aqui com você também falando um pouco dessas viagens. E me sinto muito honrado, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Neri, as minhas origens, como você já sabe bem, são de origem árabe. Tanto meu pai como a minha mãe e meus pais são de Jerusalém. Então, eu sou da primeira geração, nós somos uma família de 4 filhos e nós crescemos nesse meio, nós crescemos ouvindo a cultura árabe, nós falamos fluentemente o árabe dentro de casa, até hoje ainda, isso é tradição. Então, desde aquela época, nós fizemos em torno de 10 viagens, tanto com os meus pais e o meu filho Adriel, e depois mais algumas viagens com a minha esposa Adriana, que é minha parceira de viagem em todos esses locais. Então, alguma coisa foi muito forte nessas viagens e eu percebi que alguma coisa eu tinha que transformar isso em livro. Então, eu fui mais de uma vez, foram 10 viagens no total, em busca de locais que a Bíblia nos traz, mas é um livro exatamente, ele é ecumênico, ele não puxa para nenhuma religião. Embora Jerusalém seja o berço das 3 religiões monoteístas, que são aquelas que acreditam num só Deus, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. E você fala bastante disso. Falo muito e não puxo para nenhuma, embora a minha tradição seja do Islã, meus pais são muçulmanos, que é da religião islâmica, mas eu não puxo para nenhuma das religiões. Eu sou exatamente idôneo no livro o tempo todo, mas trazendo fatos e histórias que aconteceram. Esse livro eu costumo dizer que ele é muito atual, mesmo que você leia daqui a 50, 100 anos, ele sempre vai ser atual, porque são fatos históricos buscados in loco e transformados agora em palavras. Bom, eu vejo aqui que você até cita muito bem o porquê da minha viagem. E a minha visão é em função de estudos. Porque é só o que está aqui nessa capa maravilhosa. Porque Jerusalém é a cidade da paz, estimado. A tradução é isso. Jerusalém significa cidade da paz. E como você tocou no assunto, Neri, por que eu coloquei essa capa com essa cúpula dourada? Esse é o cartão postal de Jerusalém. Para quem não conhece, isso se chama Domo da Rocha. Ela é toda em ouro mesmo. Só que isso hoje é uma mesquita. Ou seja, a mesquita é para os árabes, a sinagoga para os judeus e as igrejas para os cristãos. E como isso é a esplanada das mesquitas, ali só entra quem fala fluentemente o árabe. Não pode entrar qualquer um. Quem visitar Jerusalém, que é uma cidade extremamente segura, embora pensamos o contrário, mas não é, ela é muito segura. Você pode sair 11 horas da noite com dinheiro, você não é assaltado, nada acontece. Mas eu escolhi essa capa exatamente pelo Domo da Rocha, por quê? Porque ali existe uma rocha sagrada, que no livro eu mostro as fotos dessa rocha. Ela é o famoso Monte Moriá da Bíblia. E para quem não conhece muito, o que aconteceu ali? Ela é muito importante para as 3 religiões. E diz a tradição que se por acaso essa rocha cair algum dia, toda a humanidade será dizimada. Então ela é importante para o judaísmo, esse local, embora seja uma mesquita, mas é importante para o judaísmo porque ali é onde estava o famoso templo do rei Salomão. E dentro do templo do rei Salomão estava a famosa Arca da Aliança, com os 10 mandamentos, com as tábuas da lei e com a vara de Araão, que era o irmão mais velho de Moisés. Então esse local é muito importante para o judaísmo. Para o cristianismo é importante porque ali é onde acontece aquele fato bíblico que Deus pede para Abraão que sacrifique seu filho Isaque, dizendo que ele era crente a Deus. E na última hora, quando Abraão ia sacrificar
o seu filho Isaque, Deus manda um carneiro através do anjo Gabriel e pede para trocar o filho por um carneiro. Então isso também aconteceu ali no Monte Moriá, nessa rocha sagrada. E para os muçulmanos, para o Islã é muito importante porque diz o Alcorão, que é o livro sagrado dos árabes, que ali Maomé, que é seu profeta maior, subiu aos céus montado num cavalo alado. Então é importante para as três religiões. Então a tradição diz que ali nada vai acontecer. Se algum dia isso cair, cai a humanidade. Por isso que é chamado Cidade da Paz. Cidade da Paz. E então, um fato lá, bem... lá é o que se vende na mídia a nível de mundo, é o que a gente chega aqui nos nossos olhos, se não no dia a dia, é que lá existe muita violência, mas não em Jerusalém. Em Jerusalém vão ser fatos isolados, Neri. É extremamente isolado isso. Porque você é abordado o tempo todo por soldados israelenses com metralhadoras, mas não para te humilhar. Eles vão pedindo seu passaporte, querem saber onde é que você está hospedado, ou seja, ela é extremamente segura. Mas, claro, às vezes acontece de algum extremista louco, né? Então, terrorista que explode uma bomba aqui ou ali, mas isso não é o que a gente vê. Com certeza nós vivemos um momento de violência muito maior aqui do que lá, pode ter certeza. Então, se você hoje recomendasse, Neri, vai fazer uma viagem, vá para Jerusalém. Com certeza, com certeza. Com maior segurança. Você poderia viajar sem nenhum problema, você é abordado gentilmente, mas não vai sofrer nenhuma violência do ponto de vista roubo, né, furtos, alguma briga, você não vai presenciar isso não. Você pode andar de noite à vontade, à vontade, a qualquer hora. E sabe que eu presenciei isso agora durante uns 10, 15 dias que eu venho acompanhando via Facebook a viagem do Dr. Anuar. Sim, que está lá. Também, eu soube. E eu estou vendo ele muito à vontade, de bermuda, totalmente à vontade, em qualquer hora do dia e da noite. Sim. E é verdade que a gente percebe no Facebook. O nosso querido Anuar também é de origem árabe, o pai dele, também a mãe, então, todos são de lá. Então ele tem muitas raízes também. Mas ele não foi para lá para escrever um livro, né, estimado? Não sei não, quem sabe aparece um livro do nosso querido Anuar, né? Fica ali a cobrança para ele. Estimado, aqui no primeiro capítulo ali, o capítulo 1, Peregrino e sua iluminação. E sabe, no primeiro capítulo traz Jornada do Guerreiro, o marco zero da viagem, Jerusalém, as três principais religiões, da judaísmo que você falava um pouco, islamismo e cristianismo. Vamos abordar esse primeiro capítulo um pouquinho do livro? Eu coloquei, Neri, a busca do peregrino, por quê? Porque o meu sobrenome é El Hajj. E o Hajj em árabe significa peregrino. A tradução do Hajj é peregrino. Tanto é que os 5 pilares do Islã, que seria crer num Deus que seria o Alá e assim por diante, um deles é você fazer uma peregrinação uma vez durante a vida, desde que você tenha condições financeiras e de saúde para isso, a Meca, que fica na Arábia Saudita. E a essa peregrinação se chama Hajj, em árabe, que é o meu sobrenome por coincidência. Por isso que eu coloco a busca do peregrino, que é a minha iluminação, como tudo começou. E como eu já estava comentando antes, Neri, essa busca começou exatamente com isso. Foi uma simples viagem que eu fiz a primeira vez com meu filho e meus pais, à procura dos nossos parentes. Nós fomos visitar os parentes, que a maioria está lá hoje. E a maioria você nem conhecia? Não conhecia. E não conheço ainda até hoje não conheço quase a minha família inteira. Então, a primeira viagem foi isso, foi uma visita de cortesia para a família. Mas quando eu voltei, aconteceu realmente uma iluminação. Eu senti que alguma coisa diferente acontecia naquela cidade. E por eu ser de origem árabe, eu quis ir a fundo nisso, Então eu e a Adriana voltamos várias e várias vezes nisso, buscando realmente os fatos. E apesar do título, Neri, ser Jerusalém, ele é muito mais abrangente. Ele é muito abrangente o livro, porque nós íamos em busca de pistas. Por exemplo, o famoso candelabro, que é aquele candelabro sagrado de 7 pontas, que estava junto com a Arca da Aliança. Nós soubemos que quando Jerusalém foi destruída pelo imperador Tito, de Roma, no ano de 70 depois de Cristo, nós sabemos que eles levaram muitos tesouros. A Arca da Aliança não sabemos onde está. Mas existe uma comprovação num arco chamado Arco de Tito, na cidade de Roma, que fica muito perto do Coliseu, que tem uma gravura que eles esculpiram na pedra, isso era hábito dos imperadores. Quando eles saqueavam uma cidade, eles transformavam num arco na cidade de Roma e mostravam o que eles tinham trazido de relíquias. E dizia os fatos que esse arco foi para Roma. Nós fomos a Roma, eu e a Adriana, em busca dessa gravura no Arco de Tito, perto do Coliseu. Fotografamos, colocamos no livro. Onde nós buscávamos pistas, por exemplo, Jerusalém, onde começou a Ordem dos Cavaleiros Templários, que é exatamente ali no Monte Moriá. Então,
os templários começaram ali. Então, o Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre dos templários, foi queimado numa fogueira em Paris. Nós fomos lá no local da fogueira. Então a viagem percorreu praticamente muita coisa, além de Jerusalém. Muito. Em Londres, que é onde eu morei durante 2 anos da minha vida, na época da medicina, fazendo cirurgia cardíaca em Londres, morei lá, então conheço muito bem a cidade de Londres. Então, ali nós temos a Temple Church, que é o local de uma igreja construída pelos cavaleiros templários, que hoje fica ao redor de uma universidade que é da Faculdade de Direito. Fomos lá, eu e meu filho, porque meu filho ele faz parte também da Ordem de Molay, que é justamente por causa do Jacques de Molay, que eu cito no livro. Então, para ele era importante. Nós fomos ao Temple Church, mostrar onde os templários construíram aquela igreja em Londres. Então, apesar, como eu falei, do título sendo Jerusalém, nós fomos também ao Egito, 10 viagens ao Egito, eu e minha esposa, pelo Rio Nilo, pelas pirâmides. Ou seja, muita coisa no livro. Muita coisa. Ele é muito abrangente. Ele é histórico e presencial, porque eu estava lá, eu fui, fotografei. O fato de dominar a língua árabe me abriu muitas portas. Qualquer um que chega lá falando inglês é tratado de uma maneira. Agora, você falando a língua nativa, árabe, a porta realmente se abre. Nós conseguimos fechar a pirâmide de Quéops, para você ter uma ideia. A pirâmide de Quéops, ela só aceita 100 visitantes por dia. A pirâmide de Quéops ela é a única das 7 maravilhas do mundo antigo. Não estamos falando de Khafre e Miquerinos. Quéops, a primeira, a maior. Nós conseguimos fechar durante 1 hora, Neri. Eu e a Adriana ficamos dentro da pirâmide, fato inédito, só pelo fato de falar árabe. Senão ninguém fecha, né? Não fecha a pirâmide. Nós fechamos. Nós conseguimos, imagina, a 7ª maravilha do mundo e nós lá dentro, só pelo fato de falar árabe, falando que eu queria escrever um livro, conversando com eles, eles fecharam, vocês entram. Em 1 hora vocês não vão ser incomodados. Ficamos explorando a pirâmide, conseguimos fazer fotos que não pode fotografar dentro da pirâmide. Essa pirâmide é grande? Ela tem 146 metros de altura, ela tem mais de 2,5 milhões de blocos de pedra, cada pedrinha daquelas pesando 2,5 toneladas. Cada pedrinha daquelas, a menor, tem pedras de 15, de 20 toneladas. É realmente algo assim, impressionante. De todas as viagens que eu fiz por esse mundo afora, Neri, eu costumo dizer que a pirâmide foi a que mais me chamou a atenção. É algo impressionante, é algo de arrepiar. E muita gente vai lá, faz uma foto e vai embora. Nós não, nós fomos explorar essa pirâmide. Tanto é que, já vou falar para você também, eu estou com uma bagagem de mais de 10 viagens só no Egito, e a última que nós fizemos foi em novembro do ano passado. Fizemos um cruzeiro pelo Rio Nilo inteiro, inclusive pelos hotéis onde Agatha Christie escreveu Morte no Nilo, visitando todos os templos, fizemos passeio de balão aéreo pelo Vale dos Reis, fomos à tumba de Tutankhamon, vimos Tutankhamon de perto, fotografamos isso, coisa que também ninguém pode fotografar, mas volto a dizer, a língua árabe a língua árabe abriu portas. Esse é o tema de um próximo livro, que já está pronto. Você não vai parar, então? Não, já... Mas não largou a medicina, né? Não, claro. Com certeza não, não, com certeza. Mas vai se chamar Decifrando o Passado, o Egito antes dos faraós. Porque o que nós estudamos no colégio é que o Egito mesmo, propriamente dito, das 30 dinastias de faraós, começou no ano de 3000 a.C., ou seja, são 5.000 anos de história. E eu fui muito além, eu fui há 10.000 anos atrás contando a história dessa fabulosa civilização. Bom, nós temos que ir ao nosso intervalo, o primeiro intervalo, estimado. Você já deu um banho aí, nós temos muita coisa para falar do livro e não vai dar, evidentemente, para falar de todo o livro, mas vamos tentar dar uma pincelada. Eu deixei aqui o marco zero da viagem, que a gente não tocou no assunto. Depois do nosso retorno e depois da nossa fantástica Banda Chapéu Preto.